Oi, gente, tem uma coisa muito estranha acontecendo no Exército e na monografia do Mário Fernandes, um dos 37 indiciados pela Polícia Federal pela trama golpista. Porque o Exército colocou a monografia dele, monografia que é um trabalho de conclusão de curso, né? Como sigilosa, como um segredo. Não quis divulgar. A Folha de São Paulo pediu para dar uma olhada nessa monografia e o Exército não forneceu a monografia. E aí levanta a pergunta que está nessa reportagem da revista Fórum: por que o Exército colocou a monografia do general Mário Fernandes sob o sigilo? O deputado federal Ivan Valente já protocolou um pedido de informações ao Ministério da Defesa sobre a proibição do acesso ao trabalho escrito em 2002 por esse militar que está acusado, né, pela Polícia Federal de participação em trama golpista. O Mário Fernandes também teria apoiado, né, os acampamentos golpistas. Eu vou trazer todos os detalhes nesse vídeo de hoje. Né? O deputado Ivan Valente protocolou e tal, para saber, né, por que o Exército adotou repentinamente a restrição de acesso à monografia, escrita pelo general da reserva Mário Fernandes para sua conclusão de curso da Escola de Comando Estado-Maior da Força. Né? O que é comum para a conclusão. Eu, por exemplo, escrevi uma monografia para o bacharelado em História, não é? Então, quando eu terminei o meu bacharelado, né, teve minha dissertação de mestrado, tese de doutorado, que foram trabalhos que eu também escrevi. E esse general da reserva escreveu uma monografia. O que tem na monografia dele para ter virado sigilo, coisa que não era, né? Os meus trabalhos, por exemplo, todos eles estão nos repositórios da UFBA, né? Qualquer pessoa pode consultar, né? São abertos ao público, mas enfim. Mário Fernandes é um dos 37 indiciados na trama golpista, né? Que aponta como um dos responsáveis pela elaboração daquele plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e o Xandão. Também, segundo as investigações, Fernandes participou dos acampamentos golpistas em dezembro, quando ainda ocupava o cargo de chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, possuindo estreita proximidade com o então presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui é muito importante, porque ele participar de acampamento golpista enquanto estava num cargo, isso daí mostra uma ação golpista. É uma pessoa que não estava apenas planejando, ele estava agindo. Participar de acampamento golpista é uma ação golpista, né? Mas enfim. A proibição do acesso público à monografia Comando de Operações de Unidades Especiais, Análise Crítica, ocorreu na sexta-feira, quando a reportagem do jornal Folha de São Paulo esteve na SM e solicitou o trabalho, que foi entregue para consulta. Ou seja, o trabalho inicialmente foi entregue. Contudo, 10 minutos depois, uma bibliotecária retirou a monografia, alegando que o material era sigiloso. Questionado pelo veículo, o Exército não respondeu sobre os motivos que teriam levado o trabalho a ser classificado como sigiloso. Tudo muito, muito, muito estranho. Muito, muito estranho. Aliás, se forem feitas investigações nos materiais que são distribuídos no Exército e nas escolas militares, muita coisa assustadora vai ser descoberta. Eu sei disso porque na minha dissertação de mestrado eu investiguei bibliotecas militares para ver como era a retratação deles do golpe de 1964. Eles continuam chamando de revolução, eles, o que é um equívoco do ponto de vista conceitual, revolução tem a participação direta do povo na tomada do poder. Basta lembrar a tomada da Bastilha na Revolução Francesa, não é? E não foi o caso no Brasil. No Brasil tiveram setores da sociedade civil que apoiaram o golpe, mas o golpe civil-militar foi conduzido pelas Forças Armadas, pelo alto comando das Forças Armadas e pelos setores civis, né? Então, é muito importante que essa ideia do sigilo dos militares se acabe com isso. Não tem negócio de ter que ser sigilo, ainda mais no caso de uma investigação em relação a pessoas que ameaçaram a democracia brasileira, que tentaram acabar com a democracia brasileira. No caso do Mário Fernandes é ainda mais grave, porque não só ele estava no governo Bolsonaro e muito próximo do Bolsonaro, né? Mas como vocês viram, ele participou dos acampamentos golpistas.
Eu vou estar numa live hoje, às 11h15, mais ou menos, 11h30, na TV 247, e a gente vai falar sobre ser antissistema, a importância da esquerda retomar isso. E é muito importante compreender que essa extrema-direita ela faz um discurso de ser antissistema, não é? Mas, na verdade, esse discurso é antidemocrático. Quando eles falam sistema, eles não estão falando, obviamente, do sistema capitalista que eles querem reforçar, que eles querem endurecer. Quando eles falam que o sistema que incomoda eles são as instituições democráticas. E a esquerda não pode apenas, e isso é muito importante compreender, defender a democracia que nós temos. Nós temos que defender a democracia que nós temos, mas isso é muito pouco. A esquerda e o campo progressista precisa defender uma outra democracia mais popular, precisa defender estratégias e políticas que ganhem a população através de ganho material para a população. Para a gente fechar a porta do fascismo, prender os fascistas é importante. Prender esses neofascistas é importante. Defender que o judiciário faça o seu trabalho é importante. Defender que a democracia brasileira seja preservada é importante, mas isso é insuficiente. E é isso que eu vou analisar em mais profundidade nessa live com a Camila. Eu acho que a Camila que vai estar lá foi ela que me convidou. Talvez não seja ela coordenando esse diálogo. Mas o que eu vou analisar, e é muito importante que vocês assistam tanto os vídeos aqui no canal que eu aprofundo, quanto essa live que eu vou participar, é que a esquerda precisa ousar defender políticas sociais mais transformadoras, que realmente modificam materialmente a vida da classe trabalhadora. Foi assim que Lula construiu o patrimônio político, o capital político que ele tem. É muito importante lembrar que Lula construiu um capital político inicialmente pela militância dele sindical, pela liderança dele num partido político e depois pela crítica, né, às privatizações e a toda a lógica entreguista do governo de Fernando Henrique Cardoso, né, e do PSDB. Mas o que solidificou o lulismo, digamos assim, foi o Bolsa Família, foi Luz para Todos, foram programas sociais de transferência de renda ou programas sociais que melhoraram materialmente a vida dos brasileiros. E embora esses programas focalizados tenham sido fundamentais e devem ser elogiados, e eles foram fundamentais para construir para solidificar esse capital político do Lula, eles a longo prazo, eles não são suficientes. A gente tem que ir além. A gente tem que ter como objetivo a solidificação dos direitos sociais. Educação, saúde, renda universal de cidadania, e temos que trabalhar para democratizar os espaços de trabalho, o trabalho associativo, para que um governo de esquerda tenha um horizonte para além do capitalismo. Se a esquerda ficar defendendo apenas manter e segurar o capitalismo como ele está, né, e apenas aprimorar nas margens, eu temo que isso será insuficiente para derrotar de forma definitiva o neofascismo. O neofascismo só será derrotado pelo socialismo. E é por isso que eles têm tanto medo dos comunistas. É por isso que eles têm tanto medo da esquerda mais socialista. É por isso que os socialistas e os comunistas são o inimigo preferencial dos neofascistas. Porque os neofascistas, eles sabem intuitivamente que se tiver uma sociedade verdadeiramente mais igualitária, com igualdade e liberdade, mas a liberdade material, não a liberdade ilusória do capitalismo, mas a liberdade material, de a pessoa fazer o que ela quer fazer, dela ter dentro do espaço de trabalho poder decisório, não é? E não apenas sofrer uma ditadura no espaço de trabalho, isso destrói qualquer aspiração neofascista. E eu vou desenvolver mais sobre isso na live de hoje do Giro das 11, na Brasil 247. Aguardo vocês lá. E, claro, prender esses militares é fundamental. Acabar com o segredo, que é uma fonte de poder para eles, é fundamental. Isso deve ser investigado. Mas não é suficiente.
Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.